Bom dia, programa Ligado já está na área e vamos fazer companhia para animar o seu sábado até 11 horas da manhã. Tudo bem, Lucas? Bom dia. Bom dia, Nayara. Tudo ótimo. Bom dia para você de casa. Ligado já está começando e sempre atendendo o pedido de você que está participando, da gente interagindo com a gente nas redes sociais. A gente recebeu muitos pedidos das pessoas querendo rever material, dando sugestão de pauta e hoje a gente vai rever a entrevista com o ator Silvério Pereira, que contou tudo sobre a sua carreira pra gente aqui no Ligados. E antes dessa matéria, a gente vai conversar e conhecer o Roberto, um cearense que sofreu maus bocados na mão do Jacquin na nova temporada do Pesadelo na Cozinha. Olha só. Que isso? É horrível, é horrível. Eu não tenho culpa. Eu conheço. Pelo menos nunca ninguém reclamou da minha comida, não. Quem não gostou, levanta o braço. Ele trabalha no restaurante do Pai, em São Paulo, participou na última terça-feira do Pesadelo na Cozinha e ele vai contar um pouco sobre essa experiência pra gente. Tudo bem, Roberto? Oi, tudo bem? Ei, eu quero saber como foi assim que o Jacquin chegou lá, né? Como foi essa emoção pra vocês de ver ele? Como foi essa experiência? Assim, o primeiro contato que eu tive com ele quando ele apareceu na porta, que eu peguei na mão dele, gente do céu, assim, eu fiquei muito nervoso e muito tenso. E me veio aquele flashback na cabeça daquela vontade que eu tinha muito de participar do MasterChef. Só que eu fugia do regulamento, que eu não podia participar nem do profissional e nem do amador. Então foi quando veio a ideia, né? E meu pai muito fã do programa, então eu fiz a inscrição. E acabou sendo escolhido, a Band gostou da história, mas o primeiro contato com o Jacquin realmente é muito forte, é muito emocionante para mim, para nós, quem participou do programa, né? E como foram as gravações com ele? Porque a gente sabe que o Jacquin, ele é uma pessoa muito exigente, né? Assim, foram momentos de tensão ali no início, né? Demais. Os primeiros contatos, assim, que tivemos, que assim que ele entrou no restaurante, já foi reclamando de tudo, né? Duro, olha aí. Não é fácil, não. Ó, aqui não tem nada. É muito grande e pouco recheio, isso eu falo, né? Ó, eu sou cliente. Nunca mais volto aqui. Que era algo sujo, que era algo enferrujado, que era isso, aquilo quebrado, geladeira quebrada, né? Então, cara, ouvir aquelas críticas, assim, pra gente era um tapa na cara, né? E ele reclamar de tudo, e o momento, pior, preparei a comida e cada prato que ele provava era reclamando, dizendo que isso tá ruim, tem muito óleo, isso tem não sei o quê. E eu, caramba, eu sempre cozinho, ninguém reclama, e hoje acontecer isso. Mas você imagina, é muito difícil cozinhar para quem? Para o Eric Jacquin, né? E naquele momento do preparo que eu estava na cozinha, não pensei, eu fiquei muito nervoso. E eu sou consciente de que teve coisas que realmente não saiu da maneira que era para ter saído, né? Mas você acha que mais por conta do nervosismo mesmo, né? Vocês pensaram em algum momento ali em desistir? Sim. Teve um momento na cozinha, que é o momento que ele começou a ficar gritando, sabe? E reclamando de tudo e tal. Aí foi um momento que eu fiquei tão estressado que eu joguei. Tá tudo bagunçado. O que está bagunçado? Fala. Com raiva já, tô de saco cheio. O que ele tem? E eu saí correndo, nervoso, fiquei em pé lá fora. Foi quando ele veio, que conversou comigo, me deu mais bronca, falando que eu não podia desistir e tal. Aí eu, tá bom, chefe, eu vou voltar. Pela minha família e tal, pensando em todos, eu vou voltar. Aí voltei pra cozinha, comecei os trabalhos novamente, né? E ainda bem, né? E acabou que deu tudo certo no final. Deu tudo certo no final, sim. Olha, além de recuperar o restaurante, né, o programa também acabou te aproximando mais ainda do seu pai, né? Porque tinha um conflito ali entre vocês, tinha uma história, né? Que você morava no Ceará e ele foi embora, então tinha essa questão da distância entre vocês. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi passar por isso. Assim, eu nasci em Santa Quitéria, fui criado em Hidrolândia, né? E meu pai, mais ou menos quando eu tinha 15 anos, ele teve que vir embora para São Paulo para poder sustentar a família. E esse distanciamento fez com que minha mãe e meu pai se separassem.
No caso, essa separação, sempre separação de pai e mãe, eu acho que afeta qualquer filho, né? Então, ficou essas coisas de muitos anos mal resolvidas, assim, 27 anos, que a gente não conversava, que eu não convivia com ele, né? Então, o programa em si, durante as gravações, fez com que realmente a gente pudesse se reaproximar. Toda a produção, sabe? Ajudou, o Eric Jacan também. E o que era lindo era, assim, cada momento das gravações, as minhas reações com meu pai, e a produção toda se emocionava junto com a gente. Era câmera, era todos, assim, incrível. Eles entravam na história de uma maneira que se comoviu. E eu olhava para os olhos deles, assim, para mim era bem emocionante. E hoje, com meu pai, graças a Deus, tá tudo bem, né? Então, foram coisas que ficou no passado. E de hoje em diante é só felicidade. E o que importa é o amor, né? O amor que eu sinto por ele é mais importante do que qualquer coisa do mundo. E essa questão de decidir vir morar aqui foi em 2018, quando eu tinha um desejo muito grande de fazer gastronomia, e eu tomei a decisão de dizer, não, meu pai tem um restaurante, por que não começar com ele? Aí foi quando eu vim para São Paulo, e eu acabei me deparando com o restaurante todo mal administrado, com uma estrutura não muito boa. E com isso, vendo isso, até eu sou formado em administração, eu consegui enxergar coisas que eles não conseguiam. E eu comecei a falar, fazer um trabalho, mesmo antes do programa, tentando modificações, e eles muito duro, eles não me escutavam, né? Acostumado com o antigo, não queria se modernizar, não queria evoluir. Aí foi quando eu vi a salvação de que a única solução seria o programa, né? Eu já estava com passagem comprada para ir para o Ceará e fiz a inscrição de mais ou menos faltando uns 4 dias para mim ir para o Ceará. De repente chega a produção do programa aceitando a inscrição e gostaram da minha história, né? Olha só, você já estava prestes a mudar a sua vida completamente de novo, né? Assim, né? Porque, isso, como você falou, você fez administração, né? Assim, era uma área completamente diferente, né? Mas o seu sonho, a sua vontade mesmo era trabalhar com gastronomia. E aí, assim, qual momento da sua vida você decidiu, não, eu realmente vou largar a administração, eu vou seguir o meu sonho, vou conseguir trabalhar com o meu pai? Em que momento isso apareceu na sua vida? Isso foi em 2017. Aí eu pensava assim, meu Deus, todo mundo fala que eu cozinho bem, e assim, minha família, todo mundo, amigos e tal. E é uma coisa que eu amo tanto. Aí em 2017 foi quando eu comecei a pensar, né? E eu disse, não, eu vou para São Paulo e eu vou em busca disso. E hoje, assim, aconteceu tudo isso. E mesmo durante a pandemia, eu comecei a estudar, só que as faculdades trancaram, né? E, infelizmente, agora a gente tem que esperar tudo isso passar e colher os frutos que o programa vai me dar, abrir portas, né? Para novos trabalhos, e quero estudar muito também na área. E ainda vão ouvir falar muito de mim ainda. Tenho certeza disso, viu? Porque a gente, no programa, né, nós vimos que você realmente tinha talento para a cozinha, né? Que você gosta mesmo de colocar a mão na massa, literalmente, né? Cozinhando lá. Durante a pandemia foi quando eu disse assim, não, por que eu não posso mostrar isso para as pessoas que eu faço? Aí foi quando eu decidi fazer um canal, né? Que é Roberto Dinamite Rocha, onde eu faço várias receitas, todo tipo de comidas simples de se fazer. E estou ganhando seguidor. E agora com o programa, né? Eu sei que cada vez mais está aumentando. É um canal no YouTube, não é isso? Oi? É um canal no YouTube, não é isso? No YouTube, Roberto Dinamite Rocha, e no Instagram também, Roberto Dinamite Rocha. Então, galera, já segue lá para vocês aprenderem, né, as dicas aí para cozinhar também, né? Fazer a comida aí para a família. E, Roberto, olha, o Estrela de Roma, né, é um restaurante, assim, bem típico de São Paulo, né? Porque São Paulo tem isso, né? Essas lanchonetes, restaurantes de bairro, né? Então, é bem da cultura paulista mesmo, né? Só que aí o Jacan reformou, né, fisicamente
a lanchonete, o restaurante, e também mudou o cardápio, não foi isso? Para comidas nordestinas, né, que acabam te trazendo aí lembranças, de volta às raízes. E como é que tem sido a aceitação da galera lá em São Paulo, né, em São Paulo, com as comidas aqui do Nordeste? Assim, questão da aceitação, foi muito pouco tempo que a gente teve com ele aberto, certo? Porque quando gravamos o programa, a pandemia veio com uma semana depois, certo? Então, com uma semana depois, estava com o cardápio tudo legal, todo mundo gostando, a experiência de comer os pratos do Nordeste estava sendo boa, todo mundo, a clientela estava gostando. Aí veio a pandemia, foi quando nós tivemos que reduzir o cardápio, né? Porque reduziu a clientela 75%. Então, não teve como trabalhar com todo o cardápio completo, que é muita coisa, né? Quando reabriu, que deram liberação para reabrir, graças a Deus a clientela estava voltando, já estava 100%, estava melhorando mais, né? E a aceitação do público com as comidas é bem bacana. E, assim, é algo que os pratos foram escolhidos por mim e pela produção. Foi lembrado de pratos que minha família faz aí no Nordeste, no caso, minha avózinha, né? Baião de dois, minha mãe, a galinha caipira, feijão verde e outras coisas mais, mas tudo com aquele toque, aquele carinho, lembrando da família. Então, quando os clientes vão para lá, e que é atendido pela gente, a gente fala, ó, esse prato aqui é minha avó que fazia, ou minha mãe que fazia. Nós falamos assim. E as pessoas, assim, ficam felizes de ouvir, ó, isso é de família, né? Eu acho que atrai o público também. E para vocês é muito mais legal, né? Porque agora, além de ter o pai e o filho trabalhando, também tem uma história aí do Nordeste, né? Que vocês estão passando para os clientes. Tudo é voltado à família, né? Então, nós somos família lá, e os pratos são coisas do Nordeste que nós amamos e de família também, e é isso. Muito sucesso, viu, Roberto, para você, para o restaurante, para o Estrela de Roma, que brilhe muito, tá certo? Depois, quando eu for em São Paulo, eu quero provar, ver esse tempero nordestino, para ver se tá mesmo com gosto nordestino, e provar o croque monsieur que ele ensinou para vocês. Com certeza. Estou aguardando vocês aqui. Beijo para minha família, minha vozinha, minha mãe, meus irmãos lá na Hidrolândia, meus amigos que moram em Fortaleza, porque eu morei muito tempo em Fortaleza, foi 20 anos, né? Um beijo a todos. Obrigada, viu? Sucesso, Roberto. Tchau. Um grande abraço. O cearense em São Paulo que está fazendo o maior sucesso, agora com o cardápio todo nordestino. Falando em cearense, nossa Fortaleza, capital do Ceará, fez 295 anos nesta semana. E a Band Ceará não podia deixar de homenagear a nossa terra da luz. Confere aí. Fortaleza, a quinta capital do Brasil, a mais rica do Nordeste, acolhedora com todas as suas diferenças, de mais de 2.600.000 habitantes. A capital do Ceará, que se originou de um forte construído por holandeses, continua com sua força, mas um pouco mais silenciosa e até chorosa pelo momento tão difícil. Ansiosa pela movimentação, pela luta diária, característica de seu povo, Fortaleza espera, no menor tempo possível, abraçar, banhar de mar, fazer rir todos os seus e aqueles que por aqui querem passar. 295 anos. Parabéns, Fortaleza! Bonita homenagem, né, da nossa cidade, Fortaleza. E é assim que a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho nós estamos de volta. E agora a gente vai conversar com o ator Silvério Pereira, que está sempre ligado nas redes sociais, que no ano passado deu uma entrevista pra gente, contou tudo sobre sua carreira. Confere só. Estamos aqui no espaço do Marina Park para conversar com um artista incrível, que tem uma história de vida muito bonita também, uma trajetória, e que usa sua identidade para falar de assuntos importantes que inspiram muitas pessoas e, o melhor, que
que é cearense, da nossa terra. É uma honra receber você aqui no nosso programa, Silvério. Tudo bem? Tudo bem, Nayara, tudo bem, Lucas? Olá, Maravilha. Silvério, que prazer estar aqui com você. E a gente está recebendo você aqui nesse período de isolamento, mantendo todos os cuidados devidos, né? Estamos todo mundo de máscara, todo mundo aqui protegido. Como a arte chegou na sua vida? Eu sei que quando você era criança, você tinha um programa de TV. E como foi isso? Você sempre quis ser artista? Nayara, isso é muito louco, assim, porque a minha cidade, que é a cidade de Mombaça, né, que fica no Sertão Central, uns 350 quilômetros da capital, é uma cidade que ainda hoje não tem um trabalho específico para arte. Por exemplo, é uma cidade que não tem um teatro, não tem uma escola de dança, não tem um museu, não tem um cinema, não tem absolutamente nada. O que eu sabia quando criança que me deixava muito feliz era quando chegava a época de São João, de Natal, essas datas comemorativas, porque eu gostava de decorar. Eu gostava de pintar as coisas, de colar as coisas na parede. Então tinha uma coisa ali que já era meio de cenografia. E a televisão é muito importante para mim, porque quando chega a televisão pela primeira vez na minha casa, eu tenho acesso aos filmes, eu tenho acesso às novelas. E aí aquilo vai mexendo com a minha imaginação e pensando, caramba, será que um dia eu posso também trabalhar com isso? E aí eu fui criando essa história também na minha cabeça, né? Então eu tinha um programa que era no banheiro da minha casa, que todo final de tarde eu ia para esse banheiro e ficava lá entrevistando, imageticamente, claro. A gente não tinha água encanada, mas a gente tinha um pote, tomava banho de cuia, literalmente. Eu ficava sentado aqui, e a Nayara, por exemplo, o pote, e eu entrevistava, assim, eu preparava a pauta, entrevistava, e eram pessoas que passassem pela minha cabeça naquele dia na televisão. Figuras importantes que passaram na televisão, eu botava aquilo na cabeça e levava para o meu programa. E aí isso foi virando maior, assim, depois de um tempo, foi virando um canal de televisão. Então não era mais um programa apenas, eu brincava de fazer as telenovelas, eu brincava de fazer os filmes, eu brincava de fazer telejornal, e aí desde pequenininho foi assim. E além da televisão, que está aí na sua verve desde criança, o teatro entrou quando você tinha 17 anos, que você começou a encarar com mais, né, rigidez, mais seriedade, digamos assim? Sim, porque eu também não tinha conhecimento de teatro, assim, o que eu sabia de teatro era jogral, que era o que a gente fazia na escola. A cara da escola, né? Exatamente. E aí, com 17 anos, eu ingressei na Escola Técnica Federal, ainda Escola Técnica Federal, né, que hoje é o Instituto Federal do Ceará. E aí lá eu vi pela primeira vez uma apresentação teatral, com a direção do Paulo Es, que depois virou meu primeiro professor de teatro. E eu fiquei tão encantado com aquilo, assim, tão anestesiado, arrebatado, que eu me inscrevi na turma de teatro e comecei a estudar com ele. E depois eu fui fazer o curso Princípios Básicos, que era o primeiro curso técnico que o Paulo Es me disse, olha, acho que você tem que passar por esse curso, porque é um curso que já tem esse nome, né? Princípios Básicos, Lucas fez esse curso, né? Eu já sei, então foi muito especial também. Lá eu estudei com o Joca Andrade e foi bem especial para mim, assim, porque aí lá eu tive um conhecimento de fato sobre o que era o teatro profissional. Você saiu de Mombaça, o interior do Ceará, e a gente sabe que no interior não tem muitas oportunidades, né, quando se fala de arte, e você veio com essa luta, né, junto com vários artistas também que passam por isso, e aí se viu na novela. Conta pra gente como foi esse processo. Isso. Foi através do teatro também, assim. Eu decidi sair do Ceará para fazer uma circulação com uma peça. E aí, fazendo essa circulação, a autora foi assistir a peça e decidiu, eu gostei de você como ator e eu vou escrever um personagem para você. E aí isso é muito interessante, porque a novela já estava em fase de produção, já tinha atores que estavam gravando, ela já estava no 18º episódio, e aí ela disse, não tem personagem, mas eu gostei de você, vou começar a escrever a partir de agora. E aí ela escreve o personagem para mim. Falando um pouco mais dos seus trabalhos, você também fez o filme Bacurau. E as pessoas puderam te conhecer ainda mais como Silvério, né? E desvincular um pouco do personagem da novela. Você sentiu esse reconhecimento diferente? Demais, Nayara, principalmente porque você fazer uma novela das nove, com a repercussão que a novela teve, que foi um boom, assim, a telenovela vinha passando por um problema de audiência, e aí essa novela estourou novamente. Então, assim, passei a ser muito conhecido e muito falado na rua, é isso, né? O personagem da novela, eu era mais conhecido assim. E aí, Bacurau veio para trazer uma outra imagem do Silvério artista, com um personagem completamente diferente do que eu já tinha feito. E hoje eu sou muito mais reconhecido na rua
pelo personagem do filme, o que me deixa muito feliz, porque o cinema geralmente não alcança esse lugar pop, né, esse lugar popular e tal, mas Bacurau foi assim surpreendente, porque hoje realmente as pessoas olham mais para o Silvério através do Bacurau do que da experiência da televisão. Eu vi algumas notícias que falam sobre a possibilidade do Bacurau concorrer ao Oscar, né? Está nessa lista de filmes internacionais do Oscar. Existe mesmo essa possibilidade? Isso na verdade é uma possibilidade que veio de lá mesmo, né? Assim, vários críticos de cinema e revistas colocam Bacurau como uma grande possibilidade, porque nós não podemos mais concorrer como filme estrangeiro, porque Bacurau esteve na lista de filmes brasileiros para concorrer ano passado. E aí, por quê? Porque Bacurau estreou no Brasil ano passado, em 2019. Mas Bacurau só estreou nos Estados Unidos este ano, de 2020. Então, por isso, ele pode concorrer às outras categorias. Ele não pode concorrer à categoria de filme estrangeiro. Caramba. Porque para concorrer a filme estrangeiro, você precisa ser indicado pelo seu país. E aí, nesse caso, a gente já está datado. Não poderia. Mas agora, como a gente estreou nos Estados Unidos em 2020, a gente pode concorrer a todas as categorias. Porque vocês já produziram vários espetáculos, várias peças, vídeos para a internet, inclusive, né, acho que talvez onde furou a bolha, né, de Fortaleza, talvez tenha sido um vídeo, né, o Glossário, depois teve o Translendário, aí a Flor de Dama, que foi um pouco a semente de tudo isso, ou seja, vários espetáculos com a perspectiva de gênero, de sexualidade, com as travestis e os transformistas na frente. O que é que isso muda, Silvério? Na verdade, a gente se coloca nesse nome de coletivo artístico porque nós não somos um grupo de teatro, nós somos um grupo, como você falou, assim, de diversas áreas. Tem gente da dança, da fotografia, do design, do audiovisual. Então, a gente se coloca nesse coletivo artístico, por desempenhar diversas funções. E hoje nós nos colocamos no lugar de um coletivo LGBTQIA+. Nós não somos um grupo formado por pessoas travestis, transexuais ou transformistas T's. Né? Nós somos um grupo de diversidade. Esse é o coletivo que mais movimentou a minha carreira, de fato, porque é um coletivo onde eu fiz trabalhos mais pontuais, trabalhos mais significativos e que me levaram daqui do Ceará para outras cidades e circular pelo Brasil. Falando de gênero, você sempre fala abertamente e representa a comunidade LGBT nos palcos. E eu queria saber se você já sentiu algum preconceito e chegou a perder algum trabalho ou papel na sua carreira. Eu acho que a maior mudança que eu tenho hoje é perceber que a minha vida inteira eu fui controlado para não falar sobre a minha sexualidade. E isso é uma culpa estrutural, né? Porque a sociedade entende que existe o masculino e o feminino, o heterossexual é o normal, é o higiene social. Então, tudo que vem fora disso é anormal ou não presta. E aí isso foi colocado na minha cabeça durante muito tempo. Hoje eu entendo que eu sou uma das pessoas, uma das referências que pode dizer para outras pessoas que não é assim que funciona, que o mundo não é assim, que a gente não precisa ser higiênicos como o mundo acha que a gente tem que ser, normais como a gente acha que tem que ser, então que as pessoas não precisam mais ficar caladas. Existem várias outras pessoas que são exemplo disso e eu tive muita dificuldade quando criança, quando adolescente, de ouvir artistas falando sobre isso, e eu sei que se durante a minha infância e adolescência eu tivesse ouvido isso, eu seria uma outra pessoa, eu teria uma outra cabeça. E aí eu acho que eu tenho uma responsabilidade também sobre isso, de mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas, que elas não precisam sofrer com isso e que elas podem sim ter um respiro, um lugar diferente para seguir e ser quem elas querem ser. Isso é o que mais me interessa. Eu queria que você falasse também sobre o teatro que você está fazendo online. Você fez um trabalho com Metrópolis e fez também com Bicha Viado Frango, um teatro online. Como é que tem sido isso? Optou por ser artista não pode ser conservador. Eu acho que esse é o ponto mais inicial. Então, concordar ou não concordar com o teatro online, com o que está sendo produzido, não é a maneira correta nesse momento, porque existe uma coisa que nos impede de fazer aquilo que a gente acha que deveria ser o teatro como ele é. Mas não só os artistas, como várias pessoas, isso é uma prova, tanto Metrópole como Bicha Viado Frango conseguiu um engajamento incrível de pessoas assistindo o espetáculo. Então não é só por parte da classe artística, mas também o público está ansioso por ver trabalhos novos. É um processo de aprendizado e um processo de evolução ao mesmo tempo, mas acima de tudo não pode ser um processo conservador. Eu acho que isso é o mais importante. Anotado o recado, vou trabalhar nessa perspectiva. E para finalizar, fala sobre essa questão de enfrentamento à LGBTfobia. A gente vive em uma sociedade
sociedade que é estruturalmente transfóbica. E a gente precisa quebrar essa estrutura de uma vez por todas para que nós, pessoas trans e travestis, tenhamos um acesso digno à nossa cidadania, que é um direito básico. Esses números de violência, de assassinato, nos mostra que existe um processo de naturalização das nossas mortes e um processo de desumanização sobre os nossos corpos. E a gente não pode permitir que isso continue acontecendo. Então eu venho aqui clamar para que a sociedade e o poder público esteja ao nosso lado, lutando contra esse processo de desumanização que a gente enfrenta. Eu acho que a gente precisa realmente aprender a ser mais respeitoso com relação à diversidade, com relação a gênero, e a gente compreender que esses são atos criminosos, acima de tudo, porque não deveria ser um ato criminoso porque ele não deveria existir. Então, mas já que existe, depois de muito tempo se lutando, conseguimos colocar a questão da LGBTfobia na criminalidade. Então, para provar que isso não está de acordo com o viver. Então, é muito importante que nós, enquanto sociedade, possamos aprender a coisa mais importante que eu acho que a gente ainda não conseguiu entender em 2020, que é amar ao próximo como a si mesmo, independente de como essa pessoa vive, sabe? E sim que a gente respeite a liberdade e a felicidade do próximo. E qualquer pessoa que vá contra esse movimento, ela precisa realmente, é ela quem precisa de tratamento, é ela que precisa se tratar sobre como conviver em sociedade. É importante você falar disso. A gente que está aqui no Ceará, um dos estados que mais acontece violências, mais mortes com trans. E assim, é uma barreira para ser quebrada de cultura dentro das nossas casas. E eu queria agradecer a sua participação aqui no Ligados hoje. Obrigada. Obrigado também. Muito obrigado, Silvério. Um prazer estar com você. Muito legal rever essa matéria especial, né, com esse artista que a gente admira tanto. Verdade, Nayara. Muito bacana. E agora a gente vai se despedindo aqui de vocês nesse sábado pela manhã. Mas lembrando que no próximo sábado, às 10h30, a gente está ligado aqui na Band Ceará. Isso mesmo. E vamos ficar ligados durante a semana lá nas nossas redes sociais também, esperando a sua companhia, viu, gente? Vai lá, segue a gente, @Programa Ligados e @TV Band Ceará. Além do nosso canal do YouTube, que tem lá na íntegra todos os programas, e você também pode interagir conosco através do nosso canal. Então, não perde tempo, fica ligado com a gente e até a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau!